Olá, estamos de volta com mais um podcast do Ministério de Casais. Estamos recebendo hoje um casal muito querido e muito conhecido aqui na igreja. Quem vai na livraria com certeza cruza com Dario na entrada, pede indicações de livros para Suzana. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a história deles, a história ministerial, o longo caminho que eles percorreram ao longo dos anos. Eu vou deixar que eles se apresentem rapidamente, tempo de casamento, filhos. Bom, a gente está casado há 36 anos. Temos 3 filhas. E vocês vão observar que sou eu que vou falar. Porque Dario tem sequela de 3 AVCs. Então, como diz o neto Theo, ele não perdeu a fala, ele perdeu as palavras. Boa, bem sábio. Então, ele vai se expressar por meio de ação, de gestos e algumas palavras. Então, por isso que eu vou falar mais do que ele. A gente mora em Boa Viagem hoje, servimos aqui na igreja já... Não, eu nasci aqui nessa igreja. Então, ele não nasceu na igreja, se converteu, e a história dele nesse lado é engraçada também. E a gente está aqui servindo, e para a gente é um prazer estar aqui para contar a história, para que Deus use na vida de outras pessoas. Então vamos começar do início. A gente pudesse dividir, né? Começar Suzana no começo, depois já Dario vai pincelar ali as histórias, mas Suzana dá uma complementada ali a história da vida de Dario antes da conversão, né, a vida, e depois vocês casados juntos. E aí fique à vontade aí para... A história é longa, né? Então vamos tentar... Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Antes de Dario. Antes de Dario. Sem pressa. Sem pressa. Senta então. aqui para vir a história. Eu sou a caçula de 5. Meu pai era advogado, ele já é falecido. Mamãe é uma pessoa muito conhecida na igreja, sempre participou muito da SAF e tal. E a gente foi educado numa família que deu muita ênfase ao ensino, ao estudo, à cultura. Nós crescemos e fomos educados na igreja fundamentalista, ali no Cais José Mariano. E todas aquelas regras do fundamentalismo a gente viveu, né? Eu me lembro que eu comprei minha primeira calça jeans, eu tinha 14 anos, porque a gente não podia usar calça, só podia usar vestido e saia. E naquela época a igreja era o centro da nossa vida, né? A gente namorava na igreja, ia para o cinema com a turma da igreja, todo mundo estudava junto, então a igreja era o ponto focal da nossa vida. E eu casei com o meu primeiro namorado, Izzy, Israel Neto. A gente teve 2 filhas, Sofia e Bruna. E a gente namorou 5 anos e eu passei 3 anos e meio casada. Ele faleceu num acidente de carro, junto com meu irmão e mais 2 primos. Os 4 faleceram nesse acidente. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. E ali todo aquele cristianismo que eu aprendi desde criança, que eu dizia crer, a fé que eu dizia professar, essa fé foi posta em xeque e eu não passei na prova. Eu realmente fui reprovada. Eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu queimei a minha Bíblia e eu disse, se esse Deus que diz que me ama permite que eu fique viúva, nessa idade com 2 filhas, eu não quero esse Deus. E eu fechei o meu coração para o Senhor. E eu passei, acho que uns 8 meses, eu trazia as meninas para a igreja, mas eu não escutava o que estava sendo pregado, nem lia a Bíblia, nem... E foi depois de um tempo que meu irmão mais velho, Augustus, ele estava na África do Sul fazendo mestrado quando os meninos faleceram. Quando ele voltou, ele foi que me ajudou a sair do buraco e a entender que, na realidade, Deus não tem nada a ver com isso, né? O fato de a gente morar aqui numa terra contaminada pelo pecado é que é a responsável por essas coisas que acontecem na nossa vida, né? E ele me pegou pela mão e me trouxe de volta. Comprei outra Bíblia, né? Que eu tinha queimado a anterior. E nesse processo de ir para a casa de Augustus né, para ele conversar comigo e tal, eu conheci Dario. E eu não queria ter casado novamente. Eu
Easy foi meu primeiro namorado, né, o príncipe encantado, a paixão, né, da vida. E eu tinha decidido passar o resto da vida criando minhas meninas. Mas aconteceram coisas durante o meu período de viuvez. Eu fui assaltada em casa, meu carro foi assaltado. E eu fiquei muito insegura. E eu comecei a dizer, Senhor, eu não tenho condições de criar essas 2 meninas sozinha. Eu quero que o Senhor mande alguém que me ajude, né? Mas mande alguém que ame mais ao Senhor do que me ame. Para me ajudar a criar as meninas no teu caminho. E num dia desses que eu fui lá para o Vale do Senhor, onde Augusto morava, ele estava limpando a piscina. E eu perguntei a Augusto, quem é aquele rapaz ali? Ele disse, aquele é Dario. Eu disse, não conheço não. Ele disse, conhece. Todo mês ele vai lá na cultura pegar o cheque do aluguel da congregação que vocês pagam. Só que eu não olhava. A minha educação foi dada de certa forma que eu achava que eu era melhor do que todo mundo. Pobre, negro, doente, essas pessoas não existiam no meu universo. Careca, né? Se bem que na época ele tinha cabelo. Ele usava rabo de cavalo na época. E ali foi o começo da nossa história, né? Deus ouviu a minha oração. E eu sempre brinco, né, que ele casou comigo não por mim, ele casou comigo por causa das meninas. Porque ele se apaixonou pelas meninas e as meninas se apaixonaram por ele. Bruna chamava ele de Lili o Abado, porque ela me escutava dizer Dario Amado. Ela era pequenininha, ela chamava ele de Lili o Abado. E aí a gente casou. Ele não queria filhos, ele não queria nem casar, na realidade. Eu que disse a ele, você vai casar comigo. Crie vergonha na cara, vamos lá, né? Assuma esse negócio aí. E a gente acabou casando. E a gente teve a 3ª filha, Joana. E Deus usou Dario na minha vida para mudar a minha percepção e mudar a minha história. Dario, ele cresceu numa família totalmente... A mãe era crente, mas estava desviada. São 7 irmãos no total, de pais diferentes. Vai. Não, amor, não são 10 não, são 7. Não, 8? Vai. 9? É. Até eu tô errando a conta. E muita gente. E ele um dia e ele entrou no exército, serviu no exército, e o exército botou ele para trabalhar na primeira companhia de choque aqui do estado de Pernambuco. Ele foi um dos fundadores. O exército recolheu ele, a polícia treinou ele, e ele trabalhava naquela unidade. Enquanto ele estava trabalhando lá, um dia ele passou numa igreja e escutou um sermão em Efésios. E ele parou, escutou, e ele contava que as escamas dos olhos dele caíram e ele entendeu a mensagem do evangelho e ele se converteu ali. E aí, a partir daí, todo dia ele chegava no quartel e ia na sala do capitão e dizia, comandante, me libere, eu quero evangelizar. E o comandante dizia, eu não posso lhe liberar, Dario, a gente investiu muito em você. Ele fez isso durante 1 ano. Todos os dias ele ia na sala do comandante pedir para ser liberado da companhia de choque. Até que o comandante não aguentou mais e disse, tá bom, você está liberado, e botou ele para fora da companhia de choque. Com a dura né? E aí ele foi, conheceu Augustus, e aí começou a trabalhar com Augustus em evangelismo. Era pau para toda obra com Augustus. Isso, vocês já eram casados? Não, essa é a história deles, foi antes. Foi aí que eu conheci ele lá. Ele estava trabalhando com Augustus, e Augusto fazia muito acampamento evangelístico, ele ia, montava, não era amor? Pegava a moto, ia pegar a tenda, comprar comida, e biriri, barará. Ele sempre teve um fervor de evangelização extremo. Ele é apaixonado, sempre foi. Quer conversar com Dario, converse sobre o Senhor, que aí você vai ter uma conversa feliz para ele, né? E foi isso que Deus usou. Deus trouxe isso para minha vida e começou a mudar a forma como eu olhava a vida. Ele começou usando Dario da seguinte forma, ele trabalhava no Ramar, que era um projeto com menino de rua. E aí ele disse a mim, amor, vem uns 5 meninos aí para passar o dia. Que meninos? Lá do Ramar. Falei, Dario, menino de rua. O período de Eliana e Também. a Nina foi depois. Tudo bem. Tudo junto. Aí ele trouxe os meninos lá pra casa e eu fiquei horrorizada, né? Falei, eu não quero menino de rua dentro da minha casa. Eu tenho 3 meninas. Que quanto fosse? Tu levou 5 da primeira vez. Que mais? Não tinha muito mais. E aí foi chegando o final do dia
E eu disse, amor, esses meninos não vão para casa não, já tá ficando tarde, daqui a pouco não tem mais ônibus. Aí ele disse, não, eles vão passar a semana. Vai. E aí eu não tinha o que fazer, né? Então, eu proibia minhas meninas de descer, de conviver, porque eu tinha medo. Daqueles Até porque moleques. eram meninas e eram rapazes, Exatamente. né? Mas aí ele nunca me pediu, ele nunca explicou, ele simplesmente fazia. E Deus usou isso para quebrar o meu coração e a minha forma estanque de ver a vida, né, muito preto e branco, e começar a ver que cristianismo era muito mais do que aquilo que eu dizia crer e professar, né? E ele continuou. E tu pode fazer almoço, quantos vem hoje? Já vem 10 lá Então eu comecei a comprar macarrão e salsicha, porque todo dia tinha gente lá em casa para almoçar. E ele juntava esses meninos e ele evangelizava, ele falava do Senhor, discipulava e tal. E até que um dia ele, com o irmão mais novo, lá em Zé Pequeno, em Olinda, na praia, viu aqueles meninos surfando e o irmão dele disse, ô Dario, esse povo não conhece Jesus. E ali começou o Surfista de Cristo, lá em casa, em Olinda. E ele começou a trazer esses meninos lá pra dentro de casa também. E eu... E já tinha 5, 10. O que é que seria mais um só, né? E eu revoltada por dentro, assim, até um certo ponto, né? Porque eu não queria. Antes da gente entrar no ministério especificamente, como foi pra você quebrar esses paradigmas no teu coração? Como foi esse trabalhar? Porque devem ter havido conflitos e brigas, inclusive, entre vocês por causa disso. Sim. Como foi isso? Pra ver se Bianca aprende também. Tem que aprender também, viu? Deus foi muito sábio, Bianca, porque Deus me conhece. Ele sabe que eu sou cabeça dura, né? Eu tenho dificuldade de mudar. E ele escolheu uma arma, feito aquela água que passa pela pedra e vai tirando pedacinhos da pedra, e 100 anos depois a pedra está com o formato mudado. Foi isso que ele fez comigo. Ele nunca me pediu, ele nunca reclamou, ele nunca me obrigou, ele simplesmente fazia. Então eu tinha duas opções. Ou eu ia, né, com a correnteza, ou eu me separava, porque não tinha outra opção. Entendeu? Não adiantava ficar com raiva. Daria é um cara que não tem raiva, e você não vê Daria com raiva. É o segredo, né? Eterno bom humor dele. Pois é, né? Ele fazia amor, se aperrei não. Você é linda. Como é que você Vai dar tudo certo. me derruba da minha casa? E ele... Então, eu acho que foi... Quando eu fiquei viúva, eu sempre digo que Deus me quebrou em milhões de pedacinhos. Quando ele me colou novamente, ele me deu outro formato. Esse novo formato foi capaz de olhar para isso que ele fazia e entender que era para o meu bem, que em vez de eu brigar com ele ou ser um empecilho, que Deus queria fazer alguma coisa na vida daqueles meninos através da nossa casa. E a gente, então, eu comecei a ver que a nossa casa, que até então eu nunca tinha vivido isso, a nossa casa podia ser um lugar de bênção, de transformação. Eu vi os meninos virem lá para casa, conversarem com ele. Eu não participava das conversas, mas eu ouvia de lá da cozinha ou do terraço. E eu via a transformação dos meninos. Esses meninos nunca tiveram um exemplo de família. Eles não sabiam o que era família. Porque veio de famílias que ou não tinha pai, ou não tinha mãe, ou não tinha nenhum dos dois. E eles começaram a ver na gente o modelo de uma família que Deus quer. Isso me impactou muito. E eu falei, poxa, Deus está usando a gente para ir ali devagarzinho. É devagarzinho, Bianca. Todo dia, um pedacinho. Todo dia. Até que chega o dia que você vê a sua xícara quebrada e você não se importa. Porque aconteceu isso muito lá em casa. Né? Então, coisas que eu gostava, coisas materiais que eu dava valor. Eu coleciono bolo de chá. Esses meninos não sabiam nem o que era chá. Virar bullying, né? Virar o bullying. E aí, quando quebrava alguma coisa no início, eu ficava com muita raiva, discutia com ele e tal. Aí ele chamava os meninos e, olha, não pode mexer nas coisas de Dona Suzana e tal. Mas eles olhavam pra mim, que era a megera, né? Com um olhar assim tão
esperançoso, tipo assim, será que ela vai me aceitar? Eu sendo quem eu sou? Será que ela vai me amar? Aquilo mexeu comigo profundamente. E foi através disso que eu comecei a perceber que Deus podia me usar na vida daquelas pessoas. Mas foi através dele. Se ele não tivesse feito aquilo, eu também não teria mudado o coração e a visão, né? Então Deus usou ele. Ele é aquela água contínua em cima da pedra. E a pedra sou eu. E ele ia passando. E todo dia era uma lasquinha fininha. Até que o Senhor moldou muito do meu caráter nesse sentido, né? Porque a gente é dona de casa, você quer sua casa arrumada, seu sofá branco, né? Seu tapete limpo, tudo organizado. A cozinha toda montada. Vai chegar a hora. Vai chegar lá. Então, assim, seu jardim, né? Bem cuidado. Sua piscina que você quer mergulhar. De repente você tem lá 5 machos dentro da piscina, você não sabe quem são. Então... pai, daí tu aprontaste. Ele aprontou. Mas foi a graça de Deus mesmo. Porque a velha Suzana não teria aceitado isso. Não teria E de aceitado. repente você sente que é Deus que está te chamando para esse trabalho, para sim. contribuir né, com ele nesse trabalho, né? Aí você não tem como dizer não, né? Não. Ele é muito bom nessa área de colocar você numa situação onde, se você disser que não, você entende que você não está fazendo o que Deus quer. Ele é muito bom nisso. Essa chantagem espiritual que ele faz. Então o ministério nasceu em Olinda, daí com o irmão olhando, vendo o pessoal surfando. Foi. E aí, em vez de menino de rua, ele começou a trazer surfista para dentro de casa. E aí é outro capítulo que realmente mexeu muito com a nossa vida, porque eu hoje, olhando para trás, eu entendo que aqueles 18 anos que a gente serviu no Ministério Surfista de Cristo do Brasil, foi um tempo que Deus derramou um avivamento aqui em cima desse pessoal, né? Não há como explicar. Não há como explicar 100 conversões toda segunda-feira na reunião do Americano Batista. Não tem explicação lógica. Então, a gente olhando para trás hoje, a gente entende que Deus abriu uma portinha no tempo e no espaço e derramou graça especial em cima desses meninos e meninas que eram completamente perdidos. Eram completamente perdidos, assim. A gente tem testemunho de meninas, moças que mentiam para os pais. Eu vou para casa da colega. E ia para Maracaípe para dormir debaixo do coqueiro na areia, transar com quem tivesse, comer o que conseguisse, fumar o baseado e tomar drogas. Perdidas. E essas meninas se convertiam e mudavam radicalmente a vida. Eu me lembro que teve uma delas que a família conseguiu o nosso telefone e ligou pra gente, aos prantos, a mãe, agradecendo, porque agora ela sabia onde a filha estava, porque ela já tinha perdido o controle da vida. A menina tinha o quê? 17 anos. Então, naquele período, Deus fez isso. E eu não sei quantas pessoas. Se você me perguntar, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que Deus usou a gente, a nossa casa, usou a nossa família, as minhas meninas. Elas não gostam muito, né, assim, de muita coisa de ter a casa sempre cheia, mas hoje elas reconhecem que hoje elas são quem são, porque elas aprenderam a amar todo tipo de pessoa, a sentar na mesa com todo tipo de pessoa, a dividir a refeição com todo tipo de pessoa, entendeu? E elas aprenderam isso porque a gente viveu isso lá em casa, né? E ele trazia literalmente todo tipo de pessoa. Teve um dia que ele trouxe uma menina de programa, uma prostituta lá pra casa. Ele disse, tu pode dar um jeito nela? Espiritualmente. E Luciana, ainda me lembro dela, cabelinho preto, saiu literalmente da rua. Da rua. E a gente comprou roupa pra ela, porque ela não tinha roupa íntima, não tinha. E ela ainda ficou com a gente um tempo, mas ela não durou. Ela disse que não era aquilo que ela queria pra vida dela. Mas ele trazia todo tipo de gente pra dentro de casa. Literalmente. Né? Literalmente todo tipo de gente. Como era a dinâmica do ministério, assim, quando vocês... Antes de entrar no ministério, voltando um pouquinho, a questão de quando vocês se casaram. Quando foram juntar as roupas, né? Ele não tinha roupa. Quando eu casei com ele, ele tinha uma calça jeans furada, Acabou. uma bermuda, Acabou. um chinelo, não tinha nem tênis, e acho que umas 2 camisas. Aí eu falei, amor,
eu vou comprar roupa pra tu, porque, né, não tem condições, né? E pra que roupa? Eu disse, meu filho, pelo menos pra igreja, uma calça, né, tal. Naquele tempo tinha ele e ela, a loja, né? Eu fui e comprei um guarda-roupa completo pra ele. Arrumei lá, guarda-roupa da gente e tal, Calças, beleza, né? camisas. Calça, camisa, bermuda, tudo completo. Acho que 1 mês e meio depois que a gente casou, eu cheguei do trabalho em casa, abri o guarda-roupa estava vazio. Eu disse, Dario, alguém roubou as roupas da gente. Abri o meu guarda-roupa, minhas roupas estavam lá, as deles não estavam. Eu falei, amor, o ladrão é homem, porque só levou as tuas roupas. Aí mesmo espiritual, né? Aí ele disse, não, minha filha, não foi ladrão. Eu disse, e como é que suas roupas sumiram? Ele disse, não, é porque fulano de tal tava precisando disso. Cicrano tava precisando. Aí eu dei. Suzana, pra que eu preciso de 4 calças se eu só tenho 2 pernas? E ele deu roupa que ele nem tinha usado ainda. Ele deu o guarda-roupa inteiro para os amigos ou os conhecidos e tal. E essa foi uma tônica da nossa vida. E ainda, só não é hoje, porque eu acho que ele não fala mais tanto, né? Mas ele dava tudo. Ele dava. A gente morava num apartamento em Olinda. Aqui, ó. Eu passei um tempão me organizando para comprar um conjunto de sofá assim, estilo bem inglês. De chintz, com florzinha, vinho, babadinho embaixo, para deixar a minha saleta de leitura do lado do meu piano. Então, comprei, arrumei, botei tapete, botei planta. Feliz da vida, né? Sofá, 2 cadeirinhas. Eu chegava no final do dia, fazia meu bolo de chá, sentava ali, era uma delícia. Um belo dia eu cheguei em casa, passei pela sala, opa, eu voltei. Falei, Dario, entrou um ladrão em casa, cadê o sofá? Roubaram o sofá, deixaram as cadeiras. E ele calado. Eu já tinha aprendido, a gente devia ter aí uns 5 anos de casado. Aí eu disse, Dario, meu filho, cadê o sofá? Ele, que sofá? Eu disse, aquele ali. Aí ele, veja bem. Eu disse, você deu o meu sofá? Ele, não, porque fulano de tal teve uma enchente na casa dele, ele perdeu tudo. Aí você tinha 2 sofás, eu dei um. Dei o menor, eu dei o menor, viu? E assim ele deu o meu sofá. Então ele era assim, sempre dava tudo. E eu tive que me acostumar. E foi assim que eu aprendi, já, até parar de dar valor a essas coisas. Então, hoje a nossa regra na família é, se passa 6 meses e eu não uso, eu dou. Não importa o que seja. Pode ser de eletrodoméstico, a roupa. Se durante 6 meses eu não usei aquilo ali, então eu não preciso. Aí eu vivo dando para o armarinho. Toma aqui, porque eu aprendi a não dar valor mais essas coisas. E eu dava muito valor antes. Então foi uma coisa que Deus mudou meu coração através dele. Ele não tem o menor apego. Ele dava as roupas dele, ficava com 2 camisas. Eu disse, meu filho, 2 camisas não dá conta. Você lava uma e eu uso a outra. Porque ele nunca teve apego a essas coisas. Ele emprestava o carro. Ele não tinha. A única coisa que ele não mexia era na mulher e nas filhas. Mas o resto... Ainda bem, né? Já dava tenso. O resto, panela. Procurava panela de pressão. Cadê a panela de pressão? Ah, é porque a igreja tal foi fazer um acampamento, não tinha, eu dei. E como é que eu vou fazer almoço? Então, era assim, essas circunstâncias de doação que me ensinaram a não... Hoje eu não tenho. No fim, a gente vê que precisa de tão menos, né, do que a gente pensa que precisa. Como a gente precisa de pouco. E assim a gente se estressa menos, se angustia menos, Sim. se entristece menos. Sim. Como o Salomão dizia, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Passageiro. É o que a gente diz lá em casa, não cabe no meu caixão. Se não cabe no meu caixão, então não é importante. Então nada disso é importante. Esses bens materiais é bom ter, lógico. Sim. É sinal da graça de Deus na nossa vida, mas a gente precisa aprender, como casados, a dosar isso. Porque se a gente tem uma vida financeira boa, a tendência da gente nesse mundo hoje é você ter, acumular, né? E se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai fazer isso mesmo. E muitas vezes a gente está investindo o dinheiro de forma errada. A gente podia estar abençoando e a gente deixa de abençoar porque a gente decidiu que quer trocar o aspirador de pó. O aspirador de pó tá bom, só porque tá velhinho, todo arranhado, a gente quer comprar um novo. Não precisa. Então, o que eu aprendi ao longo da minha vida com ele, nesse aspecto específico, foi dessa necessidade de não ter tudo. E não precisa ser tudo novo. Funciona.
então a gente vai continuar usando, né? Então, foi para mim uma lição muito preciosa. E hoje com o celular, né? Tão fácil a gente falar, tô precisando de tal coisa. Comprei. Tô precisando de tal coisa. Comprei. Exatamente. Né? Então, é bom, porque aí você dosa mais, né? E a casa não fica tão cheia de coisa. Porque às vezes você acumula tanta coisa É. desnecessária, É. fútil. E... E também isso molda a forma como você vê a vida, Jeta. Porque se você é uma pessoa, vamos usar o termo consumista, né? Isso determina a forma como você se relaciona também com as pessoas. E um exemplo prático. A gente sempre foi, eu sempre gostei, quem não gosta de ir para restaurante, né? A gente sempre foi muito para restaurante. Só que quando os meninos começaram a conviver com a gente, esses meninos iam com a gente para o restaurante. Como é que eu ia levar 12 meninos para o espetos? Então, a gente teve que aprender a ir para o galeto, com os 12. Em vez de a gente só usufruir da bênção, a gente aprendeu a dividir a bênção comendo num lugar mais barato. Então, foi uma lição preciosa para a gente. E quando a gente aprende, modifica a forma como a gente vive hoje. As escolhas que nós fazemos hoje, de gasto do dinheiro em restaurante, em roupa, e por aí vai. Quando você aprende que essas coisas não têm valor. E que se você, ao invés de comer 2 pessoas num restaurante caro, mas você pode levar 4 no mais barato e abençoar, é melhor abençoar. Mas essa lição tem que ser aprendida. Entendeu? Precioso. Tem que ser aprendida. E o ministério? Então, vamos falar um pouquinho do... Quando vocês começaram a arregaçar a manga e trabalhar de forma mais objetiva, com um público Olhando, específico. né, depois de ter olhado a galera na praia surfando, né, o que é que veio à cabeça assim, Vai rapaz? ser esse pessoal Esse que a gente pessoal. vai evangelizar. Pessoal, Surf, assim não tem. Ah, pá. Quero. Então, lá em Zé Pequeno, quero. tinha surf. E Campeonato, eu também. sim. Tu surfava também, né? Ele surfava. É, Suas eu meninas, tinha. sua prancha, seu irmão. E tinha pessoas também. Os dois. Os 2 irmãos. Aí, blá, blá, blá. Ele começou a Você surfar, No caso, teus 2 teus irmãos. 2 irmãos eram crentes, Não, ninguém. só tu. Depois eu morreu. Falaram. Só ele era crente, os outros 2 não. Entendi. Cara, também continua. Ele começou a reunir os meninos, ele começou a surfar. Ele não surfava até então. Ele comprou uma prancha e começou a entrar no mar. E começou a fazer amizade, que é outro dom que ele tem. Ele faz amizade com todo mundo. E ele começou então, a dizer, vamos fazer uma reunião, né? Vamos juntar. Então ele começou a fazer pequenas reuniões na praia de evangelismo. E ele chamava a galera e a galera começou a vir. E aquilo ali começou a... Aí é onde eu vejo que Deus abriu, né, a portinha da graça extra e as pessoas começaram a vir. Aí um chegou e disse, Dario, vai ter um campeonato, a perna do pernambucano lá em Maraca. Aí Dario, bora? Bora pra onde, Dario? Bora! Eu sou surfista agora. Vamos evangelizar. Eu disse, como? Eu disse, vamos embora pra lá, vamos, né? Aí a gente ia, botava a menina dentro do carro, ia pra praia e... Isso as meninas com que idade? As meninas, acho que 7, 6. Jo era pequenininha. Jo era menorzinha, né? Mas Sofia, eu acho que ela tinha uns 7, 8. Nasceu. Ele começou a botar as meninas no mar pra surfar. Eu quase tenho um infarto. Porque Bruna era bem perrototinha, uma prancha grande. Ela não conseguia nem furar a onda. Ele tinha que furar a onda com ela. E ele fazia, eu vou levar a Bruna pra surfar em Maraca. E eu ficava na praia orando, Senhor, tem misericórdia da minha filha. A onda gigante, aquele pitoquinho na prancha. E eles adoravam, aprenderam como o pai a surfar. E aí começou assim, ele começou a fazer pequenas reuniões. E aí começou a fazer contato com a liderança do circuito pernambucano. E porque a gente tinha escola, então ele começou a patrocinar. Então ele começou a criar laços aí. E através desses laços, ele começou a fazer reuniões de evangelismo em todos os campeonatos aqui em Recife. Aí disseram, sim, e o nordestino? Bora. Ele, bora? Exatamente isso. Quem quer tá? Aí a gente comprou uma Kombi. E ele enchia a Kombi dos meninos
E ia. João Pessoa, Natal, Fortaleza, Bahia, ele ia para todo canto com essa galera, evangelizando, levando Bíblia. E aí um começou a dizer, e aí se a gente começar uma banda? Ah, ele comprou os equipamentos todinhos, montou uma banda, as Fichas de Cristo, levava a banda para todo canto. Os ensaios eram lá em casa. Não tinha lugar, né? Não tinha lugar, era lá em casa, no terraço. E aí o pessoal começou a dizer, sim, mas, né? Agora eu me lembrei daquela passagem, passa a Macedônia e me ajuda, né? O pessoal do Rio de Janeiro disse, e aqui, não vai ter não? Ele disse, não, a gente vai também. Nesses 18 anos, ele alcançou do Maranhão até o Paraná. A gente tinha visitado, evangelizado. Ele começou a abrir... Os meninos começaram a se converter, vinham de outros estados e diziam, eu quero voltar, mas eu não sei como pregar o evangelho. Como é que eu faço para fazer o que você está fazendo aqui, Dario, lá na Paraíba? E aí foi daí que surgiu a ideia do CETO, que era o Centro de Estudos Teológicos de Olinda. Que também, sabe, assim, essas ideias malucas que surgem na madrugada, e Deus vai e abençoa. Como a gente tem muito conhecido na área de pastores, né? Aí a gente pediu aos pastores amigos para perguntar, tu pode dar um módulo de pregação? Tu pode falar sobre a história da igreja? E assim a gente montou uma equipe de pastores e eles usavam a sala da cultura à noite, quando acabava na sexta-feira, a aula da sexta-feira, a gente fechava a cultura para o público e abria para os surfistas. E eles tinham aula com esses pastores para aprender sobre Bíblia durante 6 meses. Era um curso de 6 meses. Depois eles voltavam para o estado de onde eles estavam vindo e ali eles continuavam o trabalho de evangelização através da missão Sufista de Cristo. Uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Mas eles ficavam hospedados aonde? Não. Onde é que você acha que ele chegava? Se o camarada trazia 10 meninos de rua lá para casa, ele fez... eles ficavam lá em casa. Ele fez um anexo ao lado da piscina. Ele construiu, literalmente, uma suíte embaixo e um quarto em cima, que era para ser de depósito. No final das contas, os meninos moravam lá em casa, do lado da piscina. De manhã eu tenho mais. E aí eu dizia, sim, e tinha nossa casa de praia, é da minha família, a gente usava também. Eu pedi a família, e uns ficavam lá e outros ficavam cá. Almoçavam lá em casa, né? Então, eram 3 turnos de almoço. Primeiro a família. Mas tem que ter uma cozinha industrial, né? Meu amigo. Depois a segunda leva e a terceira leva. E assim foi. E Deus abençoou de um jeito que a gente legalizou o ministério, tirou o estatuto social, fez toda a parafernália, né? Porque se explodiu no Brasil inteiro. E a gente não dava conta. Não dava conta, porque a gente trabalhava, tinha as crianças, tinha igreja e a gente chegou num ponto onde dos 4 finais de semana no mês, 3 a gente passava fora. Em evangelismo, em ação de discipulado. E até hoje, olhando para trás, eu fico, a gente fez muita loucura, não foi, amor? Nossa, a gente fez muita loucura. Mas Deus usa a loucura da gente, não usou, né? E muita gente se converteu. Muita gente se converteu. E muita gente está firme até hoje. Outros saíram, né? Se desviaram. Mas quantas gerações ou quantas vidas, famílias foram mudadas através não tenho a menor do ideia. trabalho que foi feito? Não, Jéter, eu não tenho nem por onde começar a contar. Para você ter uma ideia, a gente já está fora da missão há 20 anos, né? Mais ou menos. 18, 20 anos. Mais ou menos uns 18 anos atrás, a gente estava no shopping. E uma pessoa passou, um rapaz passou, voltou e fez, Dario? Aí Dario olhou e fez, sim. Ele disse, você não tá lá, você não lembra de mim. Ele disse, não. Ele disse, eu passei de ônibus, eu estava no ônibus indo para casa e passei na frente do Americano Batista. E no ponto de ônibus tinha um bando de surfista, porque estavam com a camisa Surfista de Cristo, entregando folheto dentro do ônibus. Eu peguei um folheto. Quando eu vi, eu falei, eita,
alguma coisa acendeu dentro de mim. Eu desci na outra parada, voltei andando e entrei no culto que vocês tinham toda segunda-feira no Americano Batista. Eu me converti ali. Hoje eu sou o diretor de missões latino-americanas da Assembleia de Deus. Que hoje eu me arrepiei. Eu não sei quem ele é, eu não lembro dele, Dario também não, mas olha o que Deus fez. Ele foi que reconheceu o Dario, no meio de um shopping. Então, histórias como essa, Jeta, devem ter de penca, só que a gente só vai saber na eternidade, porque eu não tenho a menor noção, entendeu? O negócio Deus disse, semei. Né? Semei, a gente jogou. E o que Deus fez, A obra dele, né? a obra é dele. A obra é dele. É. E os Interessante. frutos já mensurados também são muitos, né? São. Vocês conseguem contar. É. As bênçãos, muitas vocês nem imaginam, mas muitas É. alcança vocês. Foi interessante porque Deus deu um presente especial pra gente, né? Passou essa multidão toda pela nossa vida, mas Deus separou um grupinho que nós consideramos que são os nossos filhos adotivos, que nos aceitaram como pais, não só espirituais, mas pais responsáveis pela sua vida, sua saúde, sua educação, ajudar a estudar, o tratamento dentário, óculos, ou seja lá o que for, né? Encaminhar na vida, arrumar um emprego, casou, a gente continua discipulando, etc. Então, esse grupinho, talvez foi o presente mais especial que Deus deu a gente como resultado da missão, Sufista de Cristo, né? Então, são meninos e meninas que caminham com a gente até hoje. A gente tem um privilégio de chamá-los de filhos, de chamar os filhos deles de netos, e chamam a gente de vovô e vovó, e nos acolhem e cuidam da gente. Então, assim, foi presente, não foi amor. É a bênção de ter filhos. Não importa como eles veem, eles são filhos. Quando ele teve o primeiro AVC, há 15 anos atrás, as pessoas vieram do Brasil inteiro. Tinha tanta gente no Hospital Português, na sala de espera, que a gerência veio falar comigo. E me perguntou, me diga uma coisa, ele é uma pessoa famosa aí? Muito famosa. Eu falei, não, ele não é famoso, não, porque veja, a sala de espera, ela é comum a 2 UTIs, mas as suas pessoas estão ocupando a sala inteira, a outra UTI não tem onde ficar. Você pode pedir para todo mundo descer e ir lá para baixo, para o hall do prédio lá embaixo? Eu disse, posso. Aí a gente arrecadou, devia ter assim, umas, sei lá, 50 surfistas que vieram do Brasil inteiro. E todo mundo lá embaixo, em vigília. Então, esse cuidado, esse carinho com a gente, esse amor, é resultado do que Deus deu de presente pra gente, né? Então, a gente é muito grato por isso. E às vezes a gente acha que o serviço é aquilo que a gente faz pelo outro. Mas o que Deus faz com a gente, às vezes é maior do que aquilo Sim. né? A bênção vai, né, para aquele que é alcançado. Que a gente faça no intuito de esperar de Deus algo em troca. Né? Não. Nem de achar que que o nosso braço vai fazer alguma coisa. A gente Merece, né? não- Tem muito disso também, assim, de você não se acha merecedor. Mas Deus é tão gracioso, né? E a transformação, e, assim, não dele, porque ele sempre foi um cara show de bola. Mas eu era, Bola murcha. uma pessoa bastante difícil, orgulhosa, chata, e olhando para trás e olhando hoje, eu prefiro a pessoa de hoje do que a pessoa de lá de trás, né? E o quanto o casamento transforma. Eita, aí é brincadeira, né, amor? Esse homem é muito paciente. Ó, eu tenho enxaqueca crônica desde os 14 anos de idade. E ele cuidou de mim a vida inteira. Às vezes ele com a viagem pronta de evangelismo, a Kombi carregada, eu começava a passar mal. Aí ele dizia, vão, que eu não posso ir, porque Suzana, eu preciso levar a Suzana para o hospital. Ele nunca usou perfume, porque eu sou extremamente sensível a perfume. Desodorante, esses desodorantes de homem que é bem forte, ele nunca pôde usar, porque eu passo mal. Então ele sempre foi cuidadoso sempre cuidou de mim, sempre ficou comigo. Coitado, esse homem é um herói, viu? E 3 meninas para criar não é fácil, viu? E as 3, ele é louco pelas 3 e as 3 são loucas por ele, né? E ele foi pai das 2 mais velhas, que não são biológicas dele. E ele nunca quis disciplinar fisicamente as 2, porque ele ficava com medo de que as meninas ficassem com raiva dele. Então eu é que era a que dava o castigo físico, né? Até que um dia as meninas fizeram alguma coisa, eu falei, as 3 pro quarto, as 3 vão apanhar.
Aí ele disse, não, você tá muito cansado, estressado, deixa que eu faço. Eu disse, como assim? Ele disse, não, deixa que eu faço. Eu falei, tá bom. Fiquei desconfiada, né? Ele passa para o quarto às 3. Aí às 3 entraram, ele fechou a porta. Eu fiquei desconfiada. Falei, rapaz, Ninguém né? tá chorando. Não, aí ele dentro do quarto disse, eu vou meter o cinturão na porta do guarda-roupa. Quando eu meter, vocês gritam. E assim ele disciplinou as meninas. Burlou a disciplina total. Aprenderam a lição. Né, amor? Quem ficou com raiva foi a porta do guarda-roupa. Ele dizia, deixa que eu faço dever. Não, vá trabalhar. Aí quando eu voltava, tá ele dormindo de um lado e a outra dormindo do outro. Era assim. Ele sempre foi assim com as meninas. Acho que bênção, assim, né? Poder fazer essa... Ter esse papel, né? Sim. Ser leve e ao mesmo tempo não perder o foco, né? No cuidado. Ele sempre foi muito... De novo, né? Assim, Deus deu muita sabedoria a Dario na conversa. Ser leve. Ele sempre argumentava muito. Né? Eu me lembro que quando... Com esse convívio do surfista lá em casa, fatalmente se fala sobre droga, né? Sim. E aí uma das meninas disse, sim, mas se eu não souber o que é, como é que eu vou dizer não? Conversando, porque ele argumentava muito. Ele ensinou as meninas a arrazoar, a questionar, né? Aí ele disse, você quer experimentar? Eu trago aqui em casa. Eu disse, traz não! Suzana aqui em casa, não traz. Na maconha não entra nessa casa. Não é só pra... Não, Dario! Então assim, ele era... Né? E aí eu disse, filha, você não precisa botar o dedo na tomada para experimentar o choque. Aí tem que estar a questão da confiança nos seus pais, no que a gente está dizendo, né? Então ele era muito assim, você quer ver que machuca? Pule, vá, pule. Não, Dario, não é para pular, não. Então eu era que ficava tentando... E ele fazia, não tem nada não, se quebrar a gente bota no gesso. E nunca mais pula, né? Vai aprender lição na dor. Então, ele era assim. Quando a Sofia fez 18 anos, a gente deu um carro e então ela já surfava, queria ir para Maraca surfar, de carro, sozinha. E eu não queria deixar. Por causa da estrada, né? Ele fazia, você tem que deixar. Eu disse, não tenho que deixar. Ela tem que aprender. E se tiver um acidente? A gente resolve. Mas enquanto ela não for, ela não vai aprender, Suzana. E eu ficava. Então, ele era a água mole em pedra dura. Tanto bate que convence. Então, foi muito assim no casamento da gente. E aquilo que eu falei quando a gente começou, né? Se você não quer que Deus mude a sua vida e mexa com você, não case. Porque o casamento é o campo onde Deus trabalha você. E aí eu digo, Deus me conhece, eu sempre fui especialmente cabeça dura, porque é o meu segundo casamento, né? Então parece que eu não aprendi do primeiro, eu tive que cair no segundo para poder aprender, né? E Deus realmente fez isso. Usa esses relacionamentos, a nossa posição de submissão, principalmente a um cara que sempre foi sábio, sempre foi reto, e você ser insubmissa a uma pessoa dessa é difícil. Porque o seu pecado está na sua cara, né? Então, aprender a ser submissa a ele foi uma tarefa não muito difícil, porque ele era um cara que sempre foi sábio, justo no tratar, nunca foi perfeito, porque eu também não sou, ele também não é, mas ele sempre foi um marido muito cuidadoso com a gente e era fácil ser submissa a ele. Mas tem casamento que não é. E aí essa área do relacionamento, né, do casamento é onde Deus usa para moldar a gente. Você colocar o outro em primeiro lugar todo dia. Ao aceitar aqueles meninos, era isso que eu estava fazendo, que Deus estava fazendo na minha vida. Eu estava colocando ele, como cabeça da família, em primeiro lugar. Crendo que as opções que ele estava fazendo seriam as melhores para a nossa família. Demorou. Eu confesso, eu botava o joelho no chão e dizia, Senhor, eu não quero. Mas se o Senhor mudar meu coração, eu vou. Então eu estou indo pela fé. Fé que o Senhor vai usar Dario para o nosso bem. Porque se eu não crer nisso, eu não vou. E essa era a minha oração no início. Eu não queria. Mas eu fazia porque eu sabia que eu tinha que fazer. Em submissão à liderança dele. E aí Deus vai mudando o coração. Chega uma hora que você faz, Senhor, obrigada. Tem mais menino não? Né? Deus foi mudando o coração. Falando assim parece fácil, né? Não é fácil.
Não é fácil. Você tem que lidar com os sentimentos de raiva, de frustração, de querer cantar de galo para cima do marido, né? Eu tenho um temperamento muito forte, ele sempre soube. Ele sempre soube lidar comigo, né? De novo, aquela questão da água na pedra, né? Na maciota, ali. Mas ele conseguia o que ele queria só na manzança, só no... Eu fazia porque eu estava cansada, não aguentava, mas tá bom, Dario, né? Então, mas quando eu dizia tá bom, Dario, Deus ia e mudava o coração. Então teve muita noite que eu fui dormir com raiva. Teve muita noite que eu discuti com ele, que a gente brigou e ele não discutia comigo. Ele me escutava, eu falava, ele... Mas a gente vai fazer, tá? Eu entendo as suas argumentações. Vai ser do meu jeito. Mas vai ser do meu jeito. Mas é bom, hoje eu acho tão engraçado, porque hoje eu vejo como Deus mudou minha vida e meu coração. E para melhor. E para melhor. A Suzana 2.25 é melhor do que era a Suzana, sei lá, 1990, entendeu? Mas a gente brigou muito, a gente bateu muita boca, a gente dialogou muito, mas era sempre voltar para esse ponto. Se eu sou o cabeça, você tem que confiar em mim, confia em mim. Se eu errar, a gente conserta. Ele sempre dizia isso. Isso para mim marcou muito para mim. Ele teve a honestidade e a humildade de dizer, Suzana, se o que eu fizer for errado e der errado, a gente conserta. Então eu pude confiar nele, porque eu sabia que ele iria reconhecer que errou e a gente então iria consertar. E aí isso deu margem para ele, à medida que eu me submeti, ele começou a me ouvir mais, vamos dizer assim. Eu parei de ser tão chata e tão neurótica, e aí quando eu dava uma opinião, ele fazia, de repente, vamos fazer como você quer? Anos depois, isso não foi nos primeiros meses, não. Anos depois... Nem nos primeiros meses, nem no primeiro ano. Nem no primeiro ano, não. É tipo assim, depois de 10 anos de casado, que aí você começa a criar juízo, a convivência vai, né? Você vai realmente conhecendo o outro e aprendendo como é que o outro se comporta e tudo. E aí vai afinando o relacionamento, né? A gente escuta mais, a gente cede com mais facilidade, cede com alegria. Né? Eu me vi em situações cedendo o que eu fazia. Quem é você? O que é que você fez com Suzana, né? Porque a Suzana aqui não faria nunca isso. A própria maturidade vai trazendo isso. Coisas que às vezes eram tão importantes antes, que, né? E depois você vê que não tem mais tanto valor, né? Pelo que se viveu e pelo que se amadureceu. Até na educação das meninas. De novo, eu sempre dou graças a Deus porque Deus trouxe Dario para nossa vida. Porque eu sou sargenta, né? Eu sou assim, né? E ele não, ele é na conversa. Então, ele foi a medida compensatória da minha rigidez, né? As meninas aprenderam isso logo cedo. Então, a gente teve que combinar que, se porventura eu dissesse a resposta primeiro, ele concordaria, né? Mesmo que ele não concordasse, mas ele concordava na frente delas, a gente ia conversar e ele tentava me fazer voltar atrás. E muitas vezes ele conseguia, a gente então desfazia e refazia aquela orientação para as crianças, para as meninas, né? Mas ele foi esse salzinho que temperou a minha rigidez, né? Olha o sal. Falando em sal, surdo, sabe inglês. E como é que foi essa chegada? A turminha, né? Chegando em casa, aí chega... Você quer que eu reviva o trauma, né? Você quer que eu reviva o trauma. Foi aos pouquinhos, né? Porque o mistério começou bem devagar, mas assim, no auge da missão, com o Seto e os meninos morando lá em casa, a gente teve perda materiais grandes. Porque, de novo, esses meninos venham de lares que não tinham uma referência de família, né? Então, eles começaram a conviver com a gente, então era horário certo, horário de estudo, tinha que escovar o dente, tomar banho. Eles entravam na rotina de Rotina da casa, era obrigatório. Se não quisesse, então não venha. E nisso ele cedia para mim. Ele dizia, é a rotina de Dona Suzana. Se você não obedecer, você não fica. Porque quem manda aqui nessa casa é Dona Suzana. Então, ele me dava essa carta
Né? Então eu estabeleci assim, as regras e tudo e tal. Todo mundo tinha que estudar. Não, mas se não quer estudar, então não fica aqui. Estudar para terminar o 2º grau, tirar o seu diploma, às vezes terminar a 8ª série. Então a gente obrigava eles, literalmente. A gente ia com eles na escola pública, matriculava. Se precisava de um responsável, a gente assumia a responsabilidade ali na escola. E a gente cobrava dever e tudo. Então a gente empurrava eles para terminar a escolaridade mínima, né? E aí eles, sei lá, eu ia dormir com as meninas. E aí eles chegavam para Dario e diziam: Dario, a gente pode fazer churrasco na piscina? Aí Dario, ó, dona Suzana já tá dormindo. Pode fazer, mas não pode fazer barulho. Aí eles pegavam uma caixa velha de ar-condicionado, botavam do lado ali na área da piscina e faziam churrasco até, né? Aí eu só escutava os splash na piscina. Psh. Aí eu descia, quando eu olhava, tava lá aquela rafamé ali na beira da piscina, né? E então nunca sobrava comida. Sempre eles são gafanhotos os meninos, né? A gente tem Na tem um exemplar de adolescência, adolescente lá em Pois é. Temos um exemplar de adolescente. E aí eu dizia a ele, diga a eles que eles não podem abrir a geladeira e comer o que tiver. Não pode. E aí eles respeitavam, mas entravam na minha cozinha para fritar um ovo, alguma coisa assim, né? Eu me lembro que a gente tinha acabado de terminar de fazer a nossa casa lá em Olinda e eu tinha feito uma cozinha kitchen, que era o sonho da minha vida, toda modulada, linda, maravilhosa e tal. Normalmente o sonho demora a acontecer. Demora. E é rápido em se desfazer. Aí chegaram 2 que tinham pegado chuva, chegaram molhados e molhou a agenda de um deles. Aí um olhou pro outro e fez: e agora? Minha agenda tá toda molhada, eu faço o quê? Aí o outro gênio disse: bota no micro-ondas de tia Suzana. Aí ele botou a agenda molhada no micro-ondas, a agenda pegou fogo. Pegou fogo no micro-ondas, que estava na torre da cozinha. E agora? Abre e joga no lixo. Abre o micro-ondas e o lixo era embaixo da torre. Jogou dentro do lixo, a torre pegou fogo. Queimou tudo. Micro-ondas, torre. Cadê? Tá. Um sonho. O sonho. E aí, depois o outro chegou, foi fritar um ovo, era um fogão elétrico, ele não conhecia, não sabia como usar. Virou os acendedores, né? Não saiu chama e ele ligou o forno sem saber. Até que ele conseguiu acender fritou o ovo dele. Quando ele estava terminando, o forno tinha enchido de gás. Eu estava lá em cima com as meninas. A casa tremeu. Porque o forno explodiu. E eu desci louca. O que foi que aconteceu? Ele estava assim, espatifado na parede, contrária ao fogão. O fogão jogou ele. Saindo fumaça aqui assim das sobrancelhas. E aqui assim, queimou, chamuscou. Eu ia procurar uma louça, não encontrava, estava quebrada. Procurava edredom, também não tá. Aí eu até que um dia eu disse: Dario, vamos fazer o seguinte: mande arrancar tudo, já tá tudo queimado mesmo. Tira, joga fora. Eu vou comprar uma cristaleira. E eu só vou ter na minha casa o que couber dentro desta cristaleira. Aí fui na cidade, comprei tudo de Duralex. Pronto. Aí a partir daí eu parei de me importar, guardei meus bulls. Pelo menos Durante o tempo. E para poder servir os meninos. Porque aí naquele momento eu pensei: eu tenho 2 opções. Ou eu brigo com meu marido e não amo esses meninos e não quero que eles entrem na minha casa por causa de um prato, de uma louça, de um móvel. Ou eu simplesmente aprendo a não dar valor a essas coisas, mas amo os meninos. Então eu escolhi a segunda opção, amar os meninos. E oferecer uma casa onde eles se sentissem acolhidos. Porque a primeira opção seria não dar a eles essa opção. Então eu estaria atrapalhando esse processo de fazer com que eles aprendessem o que é ser amado. Porque eles vieram do mundo, eles nunca foram amados, eles não sabiam o que é amados. Eu me lembro que um dia, conversando com o Dario, eu estava escutando da cozinha, estava lavando louça, sei lá, e ele falando, Dario perguntando, ele disse: não, Dario, vim para aqui, para tua casa, mudou a minha vida, porque vê, tia Suzana é uma princesa, vocês moram num castelo, e a princesa abriu a porta do castelo dela para eu entrar. Quando eu escutei aquilo, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque eu não me vejo assim, nunca me vi, mas essa era a visão dele. Ele veio da favela, veio para uma casa de rico, e a esposa, que ele considerava a princesa do castelo, abraça ele, senta com ele na mesma mesa, compartilha a mesma refeição,
Se a gente comia camarão, todos eles comiam camarão. Se a gente comia feijão com arroz, todos eles comiam feijão com arroz. A gente nunca discriminou. Eu nunca imaginei que aquilo estava impactando eles. E quando ele falou aquele pra Dario, eu falei, caramba, uma coisa tão pequena, né? Abrir a sua casa e compartilhar o que você tem com quem nunca teve. Isso marcou ele. E ele disse, agora eu sei o que é o amor de Deus. Porque vendo vocês amarem a gente, eu agora entendo por que é que Deus me ama. Vê? Quem é que ia imaginar isso? Eu nunca tinha me passado pela cabeça isso. E talvez se eu nunca tivesse escutado ele conversar com o Dario, eu também nunca teria percebido. E aquilo me fez olhar para eles também de novo, mais uma vez com outro olhar, né? De aceitação total. O meu papel nesse rolo todo, né? Sempre foi de ser de enfermeira, né? Eu nunca surfei, nunca quis, eu tenho medo do mar, assim, né? Fundo. Então eu era enfermeira, eu tinha a minha caixa de primeiros socorros, tinha tudo. E eu me lembro que a gente estava em Maraca e um deles, sei lá, cortou o pé. Aí Dario, vá ali pra tia Suzana consertar. Aí ele chegou e disse, senta aqui, bote o pé aqui no meu colo. Eu disse, não, tia. Meu pé tá sujo. Ele disse, bota o pé aqui, menino. Oxi. Ele ficou assim. O pé tava enlameado, porque era época de chuva em Maraca. Sabe aquele maçapê, assim? Eu disse, eu vou lavar o seu pé. Botei aqui no colo e peguei uma bacia e comecei a lavar o pé dele e tal. E ele ficou assim, olhando pra mim. Depois ele disse, tia, eu achei que a senhora não ia fazer, porque ia ter nojo do meu pé. Ele disse, Você tem autoestima, né? não é, eles não tinham nenhuma, porque vinham mesmo de famílias inexistentes, muitos moravam na rua, ficavam acampados em Maraca, botavam aquelas barraquinhas pirrototinha embaixo daquele coqueiral, ficavam fazendo pequenos serviços em troca de comida, se drogando. Então, de repente, chega um casal, abre a casa, o carro, a família, a comida, roupa, educação, saúde, e não pede nada em troca. Foi isso que Deus fez com a gente. Tinha lá pra cá, lá. Em Maraca, Quem é o cara? a gente tinha uma casa lá em Maraca, Certo. ele alugou uma casa que era a ali. sede da missão. A gente contratou um pastor, ele morava lá com a família e ele fazia o discipulado, o cuidado, porque a gente não podia estar lá todo dia, né? Então, era a casa do surfista de Cristo em Maraca. A gente, Isso tudo bancado. pela cultura. Sabe o azeite da viúva? Mano, Deus fez um negócio ali que até hoje eu não entendo. As contas nunca bateram. Eu ia fazer essa pergunta, porque vocês bancaram Tudo, tudo, tudo. né? De onde vem, né? É aquela assim, Deus, ele dá a ideia maluca, né? Mas ao mesmo tempo ele provê, Sim. ele supre. É. Às vezes a gente fica com o receio de querer hospedar alguém, não porque eu vou ter custo, não, porque eu não vou fazer isso porque eu vou ter custo. Esse meu irmão, é pro Senhor, faça. E eu tava ouvindo uma palestra falando sobre a questão da hospitalidade, né? E a pessoa que tava falou assim, a gente não vai hospedar. A hospitalidade, quando você tá com tudo pronto, tudo bonito, com todo o recurso, não é hospitalidade. Hospitalidade é quando você recebe do jeito que tá, do jeito que, né? Casa da viúva. Inclusive É, a casa com da a viúva. falta. Isso é hospitalidade. É o sacrifício em receber, né? E Deus abençoa. Não, tem várias histórias assim que, se você juntar a galera e começar a conversar sobre as histórias, eles vão sempre ter alguma para contar. Mas coisas como, eu me lembro que a gente, na nossa casa, que a nossa casa a gente comprou e derrubou um pedaço e fez do jeito que a gente queria. Assim, a casa que você pesquisa, né, vai atrás. Dos sonhos. E a minha sala eu botei uma parede de papel de parede, o sofá era branco, em L, né, sempre gostei de muita planta e tal. Até o dia que eu me vi os meninos dormindo no sofá. Limpos, né? Todos tomados banho. Que tomado banho, eu queria chegar do jeito que eles chegavam do surf, salgados, eles se jogavam no sofá. E é uma besteira, mas é uma coisa que Deus tem que tratar no coração da gente, porque aquilo ali, quando eu olhei, eu falei, eita, amor, esses meninos, Suzana, não tem mais onde dormir, já tá tudo cheio. Vai ter que ser no sofá. Branco. Aí ele fazia, se importa com o sofá, não? Tá certo, amor. Então, desde coisas miúdas, essa questão da hospitalidade foi uma coisa que Deus
literalmente escancarou assim na vida da gente, né? Porque minha família sempre dizia assim, até hoje diz. Quando a gente chama a tia Suzana e tio Dario para um aniversário de um sobrinho, de um irmão, de uma cunhada, de um cunhado, lembre-se que com eles vem mais 5. Eles nunca vêm sozinhos. Porque a gente nunca deixou de levar os meninos. Todos eles passaram pela casa da minha mãe. Almoço de domingo, às vezes tinha 12 lá. Porque a gente levava tudinho depois da igreja. Eu ia fazer o que com esses meninos, gente? Deixar no meio da rua? Então, a minha vida familiar, a gente compartilhava com eles. As nossas coisas de família. Aniversário, celebração, culto em família, dia de domingo, que é talvez, né, o mais sagrado para a família, é o domingo, né, na casa de mamãe. Todo mundo ia. Mamãe abria a casa. Eu acho que eu aprendi a ser hospitaleira com a minha mãe, né? Ela abria a casa e recebia todo mundo. E eu dizia, sei lá, um irmão convidava, vai ter o aniversário. Eu fazia, tu sabe que eu vou levar. Tu vai trazer quanto, Suzana? Eu disse, sei lá, quem tiver aqui em casa vai comigo. Então, isso marcou eles e marcou a gente também. Então a gente só fazia plano que incluísse os meninos. A gente saía, vamos para férias, vamos para Maraca, né, amor? Porque se a gente viajar, a gente pode levar os meninos. Então a gente ia para Maraca, alugava uma casa e a Rafamé todinha vinha com a gente para as férias. Entendeu? Então vamos para o cinema. Bora. Quantos são? 20. Vamos, todo mundo pro cinema. E por aí vai, né? Eu me lembro que a gente levou pro shopping Pequel. Pequel, ele é um dos filhos. Ele é de descendência africana. Ele é preto, né? Maguinho, assim, guenzo. Nunca tinha visto um shopping center na vida. A gente foi pro shopping Recife. Ele chegou na escada rolante e ficou. Pra fazer o que aqui? Desce e como é que a gente sobe, né? E a gente ensinou e tal. Aí ele disse, tio, eu quero ir no banheiro. Aí a gente, todo mundo. Ok. Tá vendo aquela porta ali do banheiro? A gente vai ficar aqui na frente da porta. Você vai e volta. Ok, Pequel? Pode deixar, tia Suzana. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele saiu pela outra porta. Eita. Procurou, não achou, saiu rodando. E a gente desesperado atrás de Pequel. Até que finalmente a gente sobe nos bancos. Aí quando a gente, olha lá o pretinho, tá ali andando. O palitinho andando. Tipo, dá pra ver. Então, assim, coisas tão comuns pra gente. Mas que pra eles era um negócio assim. Nunca tinha visto, nunca tinha entrado num shopping center. E N outras histórias. Isso comove a gente de uma forma, né? Quando você vê que, poxa, é o mesmo estado, a mesma cidade, às vezes, né? E uma realidade totalmente diferente. E você vê que aquilo que você tem, né? Que você acha que é tão pouco, é muito. É muito. Às vezes é só uma estrutura familiar. Só. Uma das coisas que eu acho que Deus, assim, quebrou na gente é essa percepção do que é comum para essa sociedade consumista do século XXI. Para a gente é normal ter carro, ir no shopping, almoçar no restaurante, comprar uma roupa nova na loja, parar na praia e comprar um picolé na carrocinha. Mas para esses meninos, nada disso era verdade. Eles nunca viveram essa realidade. Muitos deles dormiam numa casa que o colchão era no chão. Não tinha cama, era só o colchão. Que nem lençol. Às vezes dividia 3 no mesmo colchão. Então, esses confortos da modernidade que a gente tem cegam a gente para essa realidade. Endurecem o nosso coração muitas vezes. Se a gente não está com o coração no lugar certo, a gente se acomoda com essas coisas, a gente não divide essas coisas, porque elas são minhas, é o meu conforto. Entendeu? Não vou dividir o meu conforto. Mas tem gente aí que nunca experimentou isso. E às vezes um pequeno gesto na sua casa, levar uma pessoa dessa para almoçar com você no domingo, marca de uma forma que ele olha para o evangelho com outro olhar. E essa é a nossa missão, né? Jogar semente. Jogar a semente é isso. Existem várias formas de jogar a semente. Basta ler a parábola do semeador, né? Mas Deus é que dá o resultado. Então, para mim, a grande lição da missão Sufista de Cristo foi essa. Repartir o que eu tenho. E Deus vai dar o resultado. Não cabe a mim. Muitas vezes eu ficava chateada com ele, porque ele dava. E eu dizia, amor, por que você tá dando? Aquele cara não quer nada com a vida. Tu já deu e ele... Amor, deixa que Deus faz. Só dá. Nosso papel é dar.
Aquilo no começo me revoltava, né? Depois eu fui entender a logística e a lógica de Dario, né? Ele dá e Deus que resolva. Aí é com Deus, não é mais A comigo. responsabilidade é ele que Exatamente. recebeu, não é mais sua que deu, né? Então, Às vezes a gente tem aquele senso de justiça, né? Assim, não, eu tô dando, mas eu preciso que a pessoa dê alguma coisa em troca, ou que faça alguma coisa, ou que reaja, né, a alguma situação. Morri. avião, Onde? Havaí, Ai? África do Sul. Sim. A gente viajou, Rombeirinha, com a missão. Foi verdade. Bom. Tá. Você quer contar a sua história da melhor da África do Sul, é? Que a gente trabalhou acho que uns 10 anos aqui no Brasil, achando que só existia gente. Até que um dia a gente descobriu que existia um Christian Surfers International. A gente nunca tinha ouvido falar. Na realidade, o Christian Surfers surgiu na Austrália. E aí o pessoal entrou em contato com a gente. Eu entrei em contato com o pessoal dizendo, a gente tá aqui há 10 anos. A pessoa, como assim? Tem surf no Brasil? Aquela coisa e tal. Então a gente fez contato e aí fez amizade, e a gente então foi para várias reuniões nos Estados Unidos e a gente foi para a África do Sul para uma reunião que ia haver de liderança. E eu fui como tradutora, porque ele não falava inglês. E aí eles davam os relatórios, né? Então a Europa foi dar o relatório. A gente se reúne há 5 anos, toda terça-feira, e são as mesmas 5 pessoas. É uma bênção. Aí ele, é isso que ele disse, foi isso que ele disse. Aí a Austrália, a gente tem 2 reuniões, uma no sábado e uma na quinta-feira. A gente tá lá há 10 anos, tem 9 pessoas. Semana passada chegou uma pessoa, graças a Deus, é uma bênção. E a gente tá aqui tendo conversão de rodo. Aí o pessoal dos Estados Unidos, a gente tem vários focos de trabalho, mas a gente já faz muito tempo que não tem nenhuma conversão. Mas a gente tá evangelizando. Aí chegou a nossa vez. Aí ele disse, você vai dizer o que eu disser? Aí eu falei, pronto. Dançou. Aí ele rasgou o verbo. Ele falou, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão brincando de evangelizar? Que evangelho é esse que vocês estão pregando que não tem uma conversão? Você está há 9 anos com 7 pessoas? Aí ele começou. Suzana, lê os números que a gente tinha que ter levado de relatório, né? Aí eu saí. E o pessoal falou assim. Aí ele deu um carão em todo mundo. Isso ele em português e eu, né, tendo que traduzir, morta de vergonha. Com os tons também. Morta de vergonha, né, e tal. E aí ele disse, você vai dizer. E aí eu falei, tô traduzindo o que ele tá dizendo, viu? Sim. Mas aí no final da reunião, o diretor disse assim, foi muito importante, Suzana, a gente ouvir. Porque parece que Deus está se movendo no Brasil, né? Mas ele não está se movendo aqui. Então a gente agora vai se perguntar por quê? Por que é que você, no último ano, teve um registro aí de, 300 conversões, e aqui a gente está há 9 anos no mesmo lugar e não tem uma. Então foi outra coisa que Deus usou também a gente nessa chacoalhar a missão internacional, que estava muito acomodada, só ali naquele, né, no básico. E eles mudaram o perfil deles, e hoje eles estão com outra faceta, né? Eles fazem realmente Deus tem agido aí. Vocês ainda têm contato com ele? Só o pessoal, porque a gente saiu da missão, né? As meninas entraram na adolescência e a gente estava se expandindo para a América do Sul. A gente já tinha fundado Chile, Peru. E a gente estava com a viagem marcada para o Chile, para fundar lá. E as meninas adolescentes. E aí chegou para mim o rumor de que tinha um menino querendo se engraçar com a menina minha. Aí eu falei, peraí, eu não vou para lugar nenhum não. Aí comecei a orar, eu falei assim, eu preciso de sabedoria, eu não posso mais viajar tanto e deixar as meninas. Porque chega na idade que elas não querem mais ir. E aí eu falei para ele, não vou mais não. Como assim? Tô saindo da missão. Tô entregando meu papel de faz tudo, tradutora, financeiro, enfermeira, logística. Eu vou cuidar das filhas, amor. Elas estão adolescentes e estão precisando da gente. Aí ele ficou assim. Aí ele cancelou a ida ao Chile. E não me disse nada. Ficou meio, né, assim e tal. Ele tinha uma viagem para o Rio marcada, para São Paulo, aliás. Aí ele foi. E lá,
ele conversou com um dos líderes, que era pastor, para assumir a missão. E não me disse nada. Quando ele voltou da vez, ele disse, eu também estou saindo da missão. Eu disse, oxe, tu vai para onde, menino? Ele disse, se você sai, eu saio com você, porque as filhas são nossas. Então a gente passou a missão para pastor Serginho Bussato, e a gente então focou nas meninas, né? Então os contatos que a gente ainda tem hoje são todos de cunho pessoal. A gente não se envolve, até para não... Porque como era... A missão tinha nossa cara. Se a gente continuasse ali, ia prejudicar o novo, a nova liderança. Então a gente realmente saiu de vez e deixou na mão deles. Então hoje a gente não tem nenhuma... A gente é só fundador, a gente não tem influência por escolha própria, para não confundir as águas, né? E uma última pergunta. Esses filhos na fé estão onde hoje? O que é que... Houve, logicamente, né, uma mudança absurda na vida deles e no que poderia ser o futuro, com a realidade que eles tinham na época. Todos eles, ou a maioria, né, chegaram, que tipo de circunstâncias, como vocês fizeram, de modo geral, né? É. Desde que Dario teve o primeiro AVC, já fazem 15 anos, nesses 15 anos, esse grupinho, ele tem caminhado com a gente, tem apoiado a gente, ficado com a gente, orado, chorado, atendido, cuidado, e faz diferença na sua vida, né? Esse grupinho assim, né? Mas tem muitos outros aí muitos que viraram pastor, fizeram seminário, estão por aí, Brasil afora, estão fora também. A gente perde a conta, literalmente. É uma alegria para vocês, né? Sim. Um regozijo assim no coração. Acho que é um pouco daquilo. Prazer. Acho que é Paulo que diz, né? É bom ver que seus filhos andam na fé, né? É. E aí, quando a gente tem que puxar a orelha, a gente tem autoridade para isso. Um deles, há alguns anos atrás, eu estava na casa de Sofia, a minha mais velha, no Havaí, e eu recebo um e-mail do líder do Surfista de Cristo naquela cidade. Suzana fulano de tal se separou, saiu de casa de Malicuia. Você precisa falar com ele. Eu falei, como é a história? Aí, liguei para ele e sentei o pau nele, né? Por telefone, lá do Havaí. E eu conversei com ele e tal. E a gente se falou, acho que uns 2, 3 dias seguidos. Eu ainda ia passar, acho que uns 3 meses no Havaí, então ia demorar a voltar. Mas ele escutou, se arrependeu e hoje está super bem casado. E ele, mesmo assim, sem a fala, Deus ainda continua usando ele. A gente vai muito para a Bahia, que é onde Lídio mora, né? E conhece o pessoal de lá, da igreja, fez amizades. E tinha um casal que estava se separando. E Dario encontrou com eles lá na vila. E ele conta que Dario conversou com ele. Dario não conversa. Mas ele diz que Dario falou para ele que ele estava errado, que ele tinha que voltar, e ele era o cabeça. Falou com ele. Ele voltou para casa, pediu perdão à mulher, e estão casados até hoje. Ele foi me contar isso. Quando ele me contou, eu falei, como assim Dario conversou com você? Dario conversou comigo, tia Suzana. Até hoje eu não sei o que Dario disse e como ele disse, mas uma coisa eu sei, Deus usou o que ele disse ou o que ele não disse, e esse casal... Dom de língua aí, ó. E o casal tá aí, firme e forte. É privilégio, eu acho, ver essas coisas de Deus, né? E que recado vocês dão para quem está escutando a gente, que talvez tenha sentido um trabalhar de Deus nesse sentido, né? Em uma entrega, numa missão de vida, numa missão pessoal, e que tem resistido, porque às vezes a gente sente que Deus está chamando ali, mas a gente sabe, não quer. Né? A gente não quer, porque a gente quer fazer a nossa perfeita egoísta, a gente quer fazer o que a gente quer, né? A nossa vontade. Que recado vocês dariam? Eu O recado tá na cabeça, né, amor? Posso traduzir? Eu diria que vale a pena. Hoje, olhando para trás, olhando toda a perda, eu perdi um carro. O carro tinha acabado de tirar da concessionária. E os meninos deram perda total num acidente. Nunca pagaram o carro de volta porque não tinha como pagar.
Então, assim, essa foi talvez a maior perda financeira que a gente teve. E sem contar coisas, peças de casa, né, tal. Mas hoje, olhando para trás, a gente vê que valeu a pena, porque aquela vida vale mais do que o carro. Vale mais do que um bule, do que uma panela, do que um micro-ondas, do que uma cozinha, do que a minha privacidade, a minha rede, o meu sossego, o meu silêncio. Então, vale a pena. Dói. Não é fácil você ceder. Não é fácil você abrir a sua zona de conforto e deixar estranhos entrarem. A gente não está falando de família, não, de irmão, primo, tia. Não, a gente está falando de estranhos. De todo tipo. De todo tipo. Que você está trazendo para o seu convívio familiar. Crendo que Deus vai usar isso na vida deles. Lógico que a gente não passa na rua recolhendo todo mundo e trazendo para casa. Eu não estou dizendo isso. Há um certo processo de escolha e de segurança. Até porque a gente tinha 3 meninas. E ele era muito consciente disso. A nossa casa era primeiro andar. E ele dizia aos meninos, é proibido botar o pé na escada. Se eu pegar alguém com o pé na escada, você está proibido de entrar na minha casa para sempre. O primeiro andar é proibido. É o acesso das meninas e de Suzana. E eles não iam. Então havia medidas disso. A gente não deixava as meninas sozinhas com eles. Entendeu? Mas eram estranhos. E o que eu diria é que vale a pena, que a gente peca muito hoje. Já comentei isso, que a gente não percebe que o nosso conforto criou uma zona de proteção ao redor da nossa família que impede que a gente compartilhe isso com quem não tem. E esse compartilhar muitas vezes é a porta que Deus quer usar para abençoar. Não só eles, mas a gente também. Que a gente foi muito e continua sendo bem abençoado. Por isso que Deus fez na nossa vida. Então é não ter medo. Se você tem um sofá branco, compra uma capa. Se você tem uma mesa de 4 lugares, compra cadeira de praia. Compra tamborete de madeira no Mercado São José. Mas acolha. Não importa como está a sua casa. E não importa se ela é, né, toda prontinha assim tal. Porque o que importa não é o sofá. O sofá não cabe no seu caixão. O bolo de chá não cabe no seu caixão. Mas aquela alma que você pode alcançar, ela é eterna. Então, se a gente focar nisso e deixar Deus trabalhar, a gente consegue fazer. Pessoas valem mais que coisas. A gente chegou a trocar de carro. Pensando nos meninos. Quem não gosta do seu carro? Confortável, limpo, cheirosinho. Tudo no seu lugar. Nenhum pé de areia. Nada de prancha de surf em cima. Ele faz, amor, a gente vai comprar uma besta. A gente vai comprar o quê? Eu tô trocando o carro por uma besta. Ele disse, mas Dario, não tô trocando, eu já troquei. Como assim, Dario? Minha filha, a Paraty não cabe aos meninos. Como é que vai levar o povo, né? Como é que ia levar? E aí Deus vai mudando e vai te dando isso é privilégio de Deus na vida. A gente aprender a não amar essas coisas, mas amar as pessoas. E servir ao Senhor, porque, né, Exatamente. em primeiro lugar, servir, né, é um privilégio. Que bênção, que bênção. Muito obrigado. Muito obrigado pelo momento, pelas lições, pelos aprendizados. Precioso demais. Quem olha acha que é fácil, né? A gente admira vocês, assim, o que Deus fez através de vocês, né? Sem nem conhecer vocês bem. Só pelo que, né, Mana, que é amiga nossa, falava, né, e o que a gente observava e já nos ensinava. E essa conversa nos ensinou ainda mais. É só reforçando nessas conversas que a gente tinha com o Mano e Paulinho. Assim, a gente admirava, né, vocês. Eu os conheci pequenos na igreja, né? Via vocês chegando com aquela galera do cabelão, tal, bagunçado. E aí achava estranho, porque não era o comum. Sim. Né, o cotidiano da gente. Mas vendo o que vocês fizeram, que Deus fez, né, através da vida de vocês, né, na vida de Mani, o que ela relata, né, que foi feito na vida de outras pessoas, assim, só essa conversa, né, eu posso confessar, né, que já mudou muita perspectiva na vida da gente. Já mudou muita coisa. Por quê? A gente passou a acolher pessoas que a gente normalmente não acolheria. Uhum. Né? Por mais que eu tivesse talvez uma predisposição
né, a querer acolher, a querer estar junto, mas assim, o depoimento de Mana a respeito do que vocês fizeram, de como foi transformou a vida dela, mexeu com a gente e a gente começou a tentar, em certa medida, Uhum. né, também tentar ajudar e abrir a porta da casa da gente para outras pessoas, né, não na mesma intensidade nem proporção, mas é inspirador. Não, acho que na mesma intensidade e proporção, não sei quando é que Deus vai repetir isso, porque foi Deus mesmo, viu? Mana, Sim, fala aí. Mana? Sim. Mana já falou com ele, tu tinha que falar. Mana fala. Se aperrei não. Mana fala. Muitas histórias eu ouvi falar, mas muitas histórias boas. Aí, pô, aí. Mas foi tudo graça mesmo, é como eu falei, eu não queria. Eu fui reticente desde o início, assim. Eu dei trabalho a ele mesmo. E o Espírito Santo foi que mudou o coração. Então é graça do Senhor mesmo, assim. E aí hoje eu olho para trás e vejo que privilégio o Senhor teve, né? De me usar, de me escolher. Que ele podia ter escolhido outra pessoa. Ele podia nunca ter mandado Dario para minha vida. E aí, né? Então, Mas tudo dentro do propósito dele, Tudo. dos planos dele. tudo dentro do propósito dele. Louvado seja ele, Completamente. pela- A glória toda a vida ele. de vocês, né, pelas as vidas alcançadas. É bênção. Que Deus levante vários Amém. Darios, várias Suzanas aí Amém. Né? nesse mundão. Que as mulheres se preparem para ter suas coisas dadas. Seus bullies, cristaleiras quebradas, Cristaleiras né? Cozinha quebradas, cozinha explodida, carro destruído. Comiam a comida do meu cachorro. Era Ah, foi? ele. As meninas me deram um husky siberiano de presente. Eu amava aquele cachorro. Pô, Aí eu comprava a carninha de lata e o biscoitinho, né, em forma de ossinho, para dar para ele. Aí quando eu chegava no armário, não tinha. Eu falei, meu filho, os meninos, quando a gente ia dormir, abriam o biscoito, abria a lata de carne, passava no biscoito e comia. Biscoito recheado. Biscoito recheado com a carne do cachorro. Comiam tudo, não deixavam nada. E era assim. Se eu comprasse qualquer coisa, batigute pro cachorro. Oxe, eles bebiam o batigute todo. Nem o Tinha cachorro, vezes nada. o cachorro se salvou. Teve que aprender a dividir também. Muito bom. Benção. pensando, né? Sorriso é um bom para você entrevistar. Sorriso. Sorriso. Ele é cantor hoje. É bom. Cantor gospel. Mas as histórias que ele tem para contar, que ele veio pra gente também assim, um pitoquinho assim, mal nutrido. Ele que tomou o remédio, o calciotrato do meu cachorro. Ele cresceu e meu cachorro ficou naniquinho. E eu sem entender porque que meu cachorro não crescia. Até que finalmente os meninos confessaram, tia, é porque Sorriso está tomando o calciotrato. E eu, Bem, funcionou, né? Deu certo. Aí a gente tem a história dos gêmeos. Lembra dos gêmeos? Até hoje ele usa aparelho, amor. 40 anos ele tá usando aparelho. Aqui, o que é? Que é? Tinha dois... É, Doutora Lúcia? sim, é. Doutora Lúcia era uma... ela é nossa amiga até hoje. Ela é dentista. Os filhos dela estudavam com a gente na cultura. E ela botou os aparelhos nas minas e tal. Até que um dia eu cheguei para ela e falei, doutora, vamos fazer uma troca? Eu preciso que a senhora atenda os meninos do SUF. Então, vamos trocar pela mensalidade das crianças? Então, a gente fez a troca lá. Então, ela atendia. E se você escutar as histórias que ela conta, que a gente levava ela para Maracaípe para fazer um dia de dentista. Ah. Ela conseguiu o material, escova, pasta, ela fazia escovação, fazia extração, fazia... Até hoje, ela fala nisso, ela lembra disso. Quando o Pequel esteve aqui, eu disse, doutora Lúcia perguntou por tu. Ele disse, eita, eu quero muito ver, porque os dentes dele eram todos para frente, ele não conseguia fechar a boca. E ela foi que corrigiu. E ele nunca esqueceu. Ela fazia isso de graça para a missão. Deus levantava esses anjos assim também. Tá vendo? Ao redor, sabe? Escolaridade, roupa, saúde. Tudo que a gente pedia, que a gente precisava, a gente conseguia para os meninos. Eu pegava minha cunhada, Ângela, que trabalhava no hospital, né? Rede pública. Oxente. Nossa, eu usei muito ela. Para os meninos, para conseguir coisa. Então, Deus vai abrindo as portas também. Aí, aquilo que Deus está fazendo aqui, Deus começa a influenciar a vida de outras pessoas também. E as pessoas vão aprendendo. Então, é aquela pedrinha que você joga no lago.
Você não sabe onde é que a onda vai parar. Vai-se embora. É isso que Deus faz. Que imensa. Muito obrigado, Dario. Muito obrigado, Suzana. Pensam demais. Prazer, nosso. Sim. Né, amor? Tu me deixou falar sozinho? E vamos ver mais histórias, né? Daqui pra frente aí, Vamos se Deus ver. quiser, vai ser bênção para todos.